Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando. E hoje a gente está aqui na esquina da Brigadeiro Franco com a Visconde de Guarapuava para contar a história de um bairro que vocês já viram aqui no canal, mas que a gente não se debruçou sobre ele ainda para contar a história e passear nas minúcias, que é o Batel. Mas antes, é claro, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e considere ser membro aqui do Curitibando. De cara, a gente tem o Shopping Curitiba, que antes de ser um shopping era a sede do 5º Comando do Exército Brasileiro, e aqui, logo depois, a gente tem a Praça Oswaldo Cruz, também importantíssima dentro da geografia curitibana. E a gente vai subir aqui a Visconde contando um pouquinho da história do bairro. Então, mais um pouquinho da Praça Oswaldo Cruz. Olha só que bacana. Aqui também uma artéria importante de Curitiba, em que as pessoas passeiam bastante. E primeiro, antes de a gente entender o que significa Batel, o que é o Batel para Curitiba, a gente precisa dizer duas coisas. Uma é que o Batel é o bairro mais caro de Curitiba. Ele tem um metro quadrado para compra ali entre 11 mil e 15 mil reais, como média. Tem essa variação porque pode depender um pouquinho da fonte, mas está ali, nesses valores. Depois, para aluguel, ele já cai um pouquinho, ele fica ali entre a 5ª e a 7ª posição, com algo em torno de R$ 45 o metro quadrado para aluguel. Mas por que ele não é o primeiro? Justamente porque o primeiro é o Prado Velho, que é o bairro que fica uma importante universidade particular aqui de Curitiba, e cujo metro quadrado chega perto aí dos R$ 60. Então, para compra entre 11 e 15 mil, e aluguel ali na faixa de 43. A história do Batel, ela remonta lá ao século XVIII, quando que a gente entende hoje como a Avenida do Batel, que eu já vou mostrar para vocês onde que fica dentro desse nosso passeio. Ela era conhecida como Estrada de Mato Grosso, mas ela não ligava Curitiba, obviamente, ao Mato Grosso, ligava aos Campos Gerais, e era uma importante via de comércio da região. A Avenida do Batel está na próxima quadra, ali naquele sinaleiro, na próxima esquina. É ali que fica a Avenida do Batel. A gente já passeou nela, já falou sobre os castelinhos, então os palacetes da avenida. Então, se você quiser conhecer toda essa história, a gente tem um vídeo aqui no canal já contando toda essa história. Mas então, a partir do século XVIII, o que seria então a Avenida do Batel é usada como via para se chegar aos Campos Gerais, que ali é a região de Ponta Grossa, Carambeí que também já tem vídeo aqui no canal, foi colonizada por holandeses. A gente já passeou lá no Parque Histórico de Carambeí, que é bem bonito, bem bacana. E então ali, por ser essa via de acesso, obviamente tinha um trânsito enorme de pessoas, que fez com que, obviamente, aos poucos, essas também fosse se tornando não só um lugar de passagem, mas também de povoamento. Então, ali entre o século XVIII e XIX, o que era apenas uma via de acesso foi se tornando essa aglutinação. E pensem também
que casa com duas coisas: a emancipação do Estado. Então, o Paraná deixa de ser parte da província de São Paulo e passa a se tornar, e se torna uma província, um estado autônomo. Só para vocês terem ideia um pouquinho de como é um bairro verticalizado. Vamos lá. Então passa a ser né, uma província autônoma ali em 1854. A gente já falou do centenário, da comemoração do centenário dessa emancipação em outros vídeos, então você pode maratonar os vídeos do canal e descobrir em que vídeo está isso, porque eu também já não me lembro mais. Mas a gente fala sobre isso em alguns outros vídeos. E então, à medida em que o Paraná se emancipa, tem essa dinâmica própria para sua ação, ele também passa a ser mais convidativo para quem quer assentar pouso aqui em Curitiba. Olha só que bacana, antes de a gente continuar, no meio de todos esses prédios, o que a gente tem? Uma casinha que resiste, olha só que legal. Uma das coisas bacanas do canal é isso, é a gente ir descobrindo essas preciosidades ao longo do nosso passeio. Então, Curitiba e o Paraná, de uma maneira geral, passam a se tornar mais interessantes para quem quer investir, para quem quer ter a sua terra e, de repente, fazer fortuna aqui no estado. Olha só. Vou mostrar agora para vocês de volta a Avenida do Batel, porque ela vai estar mais próxima. Claro que ela continua a uma quadra só, mas é mais tranquilo de vê-la. Ela fica ali, ó, lá no final. Aqui tem bastante movimento, então a gente tem que sempre andar com cuidado. Então, é a partir desse começo de povoamento em que o Paraná começa a receber mais gente, que Curitiba também começa a ter novas áreas de povoação, de aglutinação e se torna mais atrativa. Mas é no começo do século XX que algumas regiões se tornam ainda mais relevantes e o Batel é uma delas. Mas você deve estar se perguntando, beleza, mas onde é que entra o nome Batel nisso aí? Batel significa, primeiro, uma embarcação pequena. Então, essa é o significado da palavra. Depois, o que se consta é que uma embarcação que vinha, um batel, que vinha de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, teria sido abandonado na região que hoje é a Avenida do Batel. E ele ficou ali muito tempo e acabou se tornando uma espécie de ponto de referência para quem passava por ali. Então, aquele barquinho abandonado, o Batel, se tornou ponto de referência. Olha só que legal, essa avenida bem arborizada do lado dos prédios, olha só. É uma região que a gente gosta bastante aqui. Quem viu o nosso short sobre aquele cinema quase escondido, esse cinema quase escondido é o novo Batel, que fica a umas 3 quadras daqui. Hoje está um daqueles dias típicos de Curitiba em que você está meio nublado, mas daí tem sol. Então a gente vai ter que ir ajustando a iluminação ao longo do vídeo. Olha só.
Como eu falei, aqui é uma área movimentada, a gente está na esquina então da Visconde de Guarapuava com a Coronel Durcídio. E a gente já vai atravessar para o lado de lá. Por sinal, para chegar no Novo Batel, no shopping, é só descer a Coronel Durcídio. É uma das formas de chegar até lá. Então, a partir do século XX, ali das primeiras décadas, o Batel começa ainda a ter essa maior estruturação do seu espaço urbano. Mas é com a vinda, está ventando bastante, então se tiver barulho no microfone, é disso. Então, é com a vinda de Henry Gone, que a gente tem um vídeo também inteirinho sobre ele aqui no canal, que seria cônsul da Inglaterra, e a gente já fez um vídeo também no Parque Gone sobre a importância dele para Curitiba. É a partir da vinda de Henry Gone, ali na década de 20, se eu não estou enganado, que o Batel passa a ter ainda uma importância maior e começa a se tornar então um bairro que é palco de decisões importantes aqui de Curitiba. Afinal, ali ficava então o consulado da Inglaterra e recebia bastante gente importante para discutir aí o futuro das relações entre Brasil e Inglaterra. A gente já falou, né, sobre o parque, a gente já visitou o parque, contou um pouco dessa história, dessa relação de irmandade entre Brasil e o Reino Unido, a terra da rainha, que não é mais rainha, agora é terra do rei, mas vale sempre lembrar que foi um momento bem importante dessa consolidação das relações e também dessa consolidação de Curitiba dentro da geografia brasileira. A gente precisa lembrar que nessa época, o que era a capital do Brasil? Era o Rio de Janeiro. Então, Curitiba era uma espécie ainda de província, estava na periferia do país. A gente vai virar ali, ó. Estava na periferia do país ainda. E essa nova configuração, então, trazia uma valorização da cidade e da sua importância. Tem um livro do Rui Castro chamado Metrópole à beira-mar, que ele vai falar sobre o Rio, obviamente o Rio é a metrópole à beira-mar, contando sobre como o Rio era moderno ali na década de 1910, que é um pouco antes da chegada então do Henry Gone em Curitiba. Mas ele vai justamente, né, e a gente precisa lembrar que na década seguinte, de 1920, então, a gente tem a Semana de Arte Moderna no Brasil, em São Paulo, e o Rui Castro vai dizer o seguinte, que o Rio não precisava de Semana de Arte Moderna, porque o Rio já era moderno. Imagine só o que era Curitiba no começo do século XX, comparada com essas duas cidades tão importantes e que tinham não vou dizer essa rixa, mas que tinham essa disputa pela narrativa de modernidade e importância. Obviamente que Curitiba não conseguia chegar ainda naquele patamar, embora depois se tornou, como a gente bem sabe, referência Brasil e mundo afora para diversas vanguardas entre urbanismo, arte, literatura, aquilo que a gente sempre comenta aqui no canal, como o transporte coletivo, por exemplo. E então o Batel, ali na década de 20, se consolida como esse espaço estratégico, diplomático, e alguns anos mais tarde, ele começa a ter uma outra importância, que é a seguinte, vamos esperar o semáforo abrir, mas antes, vamos prestar atenção, a gente está na 7 de setembro agora, vamos prestar atenção nessas casinhas aqui, olha só que legal.
um contraponto desse emaranhado de prédios. Olha só que legal, bacana, né? Final de semana pede o quê? Um carro de final de semana. Então, Curitiba nas décadas seguintes, a região do Batel sobretudo, vai se tornar mais moderna e mais industrializada. E é ali na região, então, do que hoje é aqui o Batel, que vão surgir indústrias importantes, fábricas importantes, que vão consolidar o bairro e também fazer dele um espaço de desenvolvimento. Obviamente, à medida em que o tempo passa, ele vai também ganhando um caráter residencial, que é o que a gente vê também pelo que a gente passa. O Batel, assim como, por exemplo, Água Verde, ele tem muito desse espectro residencial e muito escritório, muito comércio. Então você encontra nos dois bairros essa semelhança. Não à toa eles se encontram em um determinado momento ali na frente. Olha aqui, um pedaço da história do bairro. Olha só. Então, num determinado momento, o bairro começa a se tornar cada vez mais residencial e também, obviamente, se tornando mais nobre, que é o que a gente sabe, que é o que a gente conhece hoje do Batel. Como a gente já comentou, ele é o bairro mais caro aqui de Curitiba, e isso não é à toa. Aqui é um bairro em que você tem tudo, em que você está perto de tudo e ao mesmo tempo tem uma certa distância. Existe uma certa reserva, não é uma reserva tão grande quanto, por exemplo, o Moçungue, mas ele é sim também com seus condomínios verticalizados, como esse aqui, ó. Olha só. E assim como a maioria dos bairros aqui de Curitiba, ele foi oficializado como bairro em 1975. O que isso significa? Que ele é um bairro relativamente novo. Vamos lá, ele vai fazer 50 anos, se a gente parar para pensar nessa data de oficialização do bairro. Mas ele é hoje também esse epicentro de uma vida noturna. A gente já mostrou em outros vídeos que existe toda uma vida própria. Olha só, mais uma camisinha resistindo. Mas ele é também um bairro extremamente tradicional, ou seja, é aqui que estão muito daquilo que a gente chama do dinheiro velho, ou seja, das famílias tradicionais de Curitiba, que tem já essa estirpe, vamos assim dizer. A gente vai caminhar mais um pouquinho. A gente tem, claro, que outros bairros como Jardim Social, para Vila Isabel, que a gente já mostrou aqui no canal, mas que não chegam ao mesmo patamar do Batel, tanto da questão do valor do bairro, quanto também dessa presença estratégica, vamos assim dizer também, de algumas pessoas. Isso faz do bairro também um dos mais desejados de Curitiba e, como a gente falou, não é à toa, porque você tem tudo nele, absolutamente tudo. E a gente já está chegando no fim dele, por sinal.
e no fim do nosso vídeo também, a gente vai mostrar para vocês aonde que se dá o limite do Batel. Lembra que eu falei que ele fica lado a lado com o Água Verde? Então, já vai descobrir do que é que eu estou falando. E uma coisa legal do Batel é isso aqui, ó, as ruazinhas estreitinhas, pequenininhas, mas que contam também muitas das histórias que acontecem no bairro. Olha só, será que você já reconhece aonde a gente está chegando? Olha só que legal. É um dos pontos de Curitiba que também já tem vídeo aqui no canal, mas que tanto eu quanto a Cami a gente mais gosta. Vamos chegar mais perto. E aí, o que você está achando do nosso passeio? Conta para mim aqui nos comentários. E já deixa também que outro bairro você gostaria de visitar aqui com a gente. Olha só. Olha ali. É aquilo que eu falei, né? De um lado, os prédios enormes. Do outro, aquela Curitiba que a gente gosta tanto, que é a Curitiba do verde, a Curitiba da ecologia. Aqui, mais uma ruazinha aparentemente calma. Olha ali, nós temos uma igreja, que agora eu não me recordo qual é. E aqui é óbvio que a gente está chegando na Praça do Japão. Mas eu não vou entrar na praça por um simples motivo, porque a gente já tem um vídeo aqui sobre ela contando tudo sobre a Praça do Japão. Então, se você quiser conhecer esse ponto lindíssimo aqui da capital paranaense, conhecer o memorial, conhecer a história e todos os ornamentos que fazem parte da praça, fica o convite para que você assista ao vídeo e visite com a gente também mais esse ponto importantíssimo aqui de Curitiba. E se você chegou até aqui e por acaso ainda não é inscrito no canal, antes deixa eu só falar uma coisa. É a Praça do Japão que divide o Batel e o Água Verde, ok? Então quando você passa para lá, você chega na República Argentina e você está no Água Verde. Do lado de cá, Batel. Então se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica o convite para que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro do Curitibando, afinal isso ajuda bastante o canal a crescer. Deixa aqui nos comentários também que outro ponto de Curitiba você gostaria de visitar com a gente. Compartilhe esse vídeo com a sua família, com os seus amigos e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, um abraço e até lá!